Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao assunto da disciplina de projeto elétrico com o dimensionamento de eletrodutos e alguns condutores, certo? Com material de apoio dessa aula, a gente vai utilizar o material do professor Mauro Moura Severino, certo? E vamos aos estudos, ok? Vamos lá. O eletroduto é um elemento de linha elétrica fechada, de seção circular, certo? Sendo destinado a conter condutores elétricos, permitindo tanto a enfiação como a retirada por puxamento. E ela é caracterizada pelo seu diâmetro nominal ou diâmetro externo, certo? Sempre em milímetros. Existem vários tipos de eletrodutos, certo? Eletrodutos flexíveis metálicos, que não devem ser embutidos, geralmente ficam expostos, né, às alvenarias. Eletrodutos rígidos, podem ser de aço ou de PVC. E semirrígidos, geralmente feitos de polietileno, certo? Que podem ser embutidos. Não é permitida a instalação de condutores sem isolação no interior dos eletrodutos, ok? Então, todos os eletrodutos que vão passar por dentro, né, vamos dizer assim, dos eletrodutos, todas as instalações devem estar devidamente isoladas. Só podem ser colocados em um mesmo eletroduto condutores de circuitos diferentes nas seguintes hipóteses, pessoal. Se originário do mesmo quadro de distribuição, que foi justamente aquilo que a gente viu na live da semana passada, né? Com relação à visualização de um projeto elétrico, quando eu tenho o mesmo quadro de distribuição derivando diversos circuitos, então posso passar sim mais de um circuito dentro de um eletroduto, contanto que eles venham do mesmo quadro de distribuição. Se forem de quadros de distribuição diferentes, isso não pode ocorrer, certo? O segundo critério é que se eles tiverem a mesma tensão de isolamento, eu também posso passar circuitos diferentes por o mesmo eletroduto, porém se eles tiverem essa mesma tensão de isolamento, certo? E o último critério seriam se as seções desses condutores de fase estiverem no intervalo de três valores normatizados consecutivos, por exemplo. Se eles forem fiações de 1,5, 2,5 e 4 milímetros, aí eu posso passar por o mesmo eletroduto. Se eu variar muito esses diâmetros da fiação, aí eu não posso passar por o mesmo eletroduto. Eles têm que ser três diâmetros nominais de fiação seguidos, certo? Como por exemplo 1,5, 2,5 e 4, ok? Existem duas hipóteses que a gente deve considerar para esse dimensionamento de eletroduto. Se os condutores são iguais ou se os condutores são desiguais ou diferentes, certo? Para os condutores iguais, a gente vai usar as duas tabelas, a tabela 4.9 e 4.15. Na tabela 4.9, pessoal, retirada aí da NBR 5410, dimensionamento de instalações elétricas prediais de baixa tensão, a gente tem aqui, ó, a ocupação máxima dos eletrodutos de aço por condutores isolados de PVC, certo? O que são isso, pessoal? É a fiação normal que a gente conhece. São eletrodutos de aço, né, geralmente de cobre, e são isolados por PVC, que é justamente aquela capinha protetora dos fios, certo? Aqui a gente tem a seção nominal da fiação, ok? Como falou, um dos critérios de passar é que tem que ser os três subsequentes, por exemplo, eu tenho que ter fiação de 1,5, 2,5 e 4 nos circuitos, aí sim eu posso passar por o mesmo eletroduto. Se eu tiver, por exemplo, fiação de 2,5, 4 e 16, eu já não posso passar no mesmo eletroduto, porque não são subsequentes, certo? Então está aqui a seção nominal dos fios, que vai de 1,5 até 240 milímetros quadrados. Dificilmente a gente vai trabalhar com instalações prediais que cheguem a esse valor. Eu particularmente só fiz projetos com seções nominais de até no máximo 35 milímetros quadrados. E são seções bastante especiais. A gente também tem que prezar por uma fiação menor, obviamente abordando os critérios exigidos, pois é mais economicamente viável, certo? Se eu tenho uma fiação com um diâmetro do fio de 2,5 mm, é bem mais econômico do que uma fiação de 4 milímetros, certo? Então, ó, aqui no centro do nosso quadro, no quadro da tabela 4.9, a gente tem qual o tamanho nominal desses eletrodutos, certo? A partir do número de condutores dentro do eletroduto. Se eu tenho aqui, por exemplo, três condutores de dimensão 2,5 mm,
Então eu vou ter que usar aqui, ó, um eletroduto com o diâmetro nominal de 16 milímetros, certo? O diâmetro de 16 milímetros é adotado para, nesse caso aqui, 3 condutores de 2,5, por exemplo. Então a gente vai relacionar a quantidade de condutores que existem dentro do eletroduto e a seção nominal em milímetros, para designar qual o tamanho nominal desse eletroduto, certo? E aqui a gente tem a tabela 4.15, também da NBR 5410, que vem trazer o número de condutores isolados de PVC ou em tubos de PVC, certo? Novamente a gente tem na coluna a seção nominal dos fios e a quantidade desses eletrodutos, certo? E aí no centro da tabela a gente tem o diâmetro nominal. Lembrando que essas duas tabelas, pessoal, só é possível a utilização quando todos os condutores são iguais. Como assim, professor? Quando a gente tem o mesmo diâmetro nominal do fio, mesma seção nominal do fio, para todos os condutores dentro desse eletroduto. Quando são diferentes, pessoal, ou quando são desiguais, a gente vai começar a ver a partir daqui. A gente deve verificar que a soma das seções transversais do cabo seja inferior a 33%, ou seja, a 1/3 da área do eletroduto. Caso isso se verifique, não há necessidade de fazer a correção de agrupamento, certo? E se, portanto, determinar um fator de correção, K2. Então eu tenho um parâmetro para se utilizar a seção nominal diferente de fiação passando por o mesmo eletroduto, ele não deve ser superior a 33%. Professor, mas não tem jeito, eu tenho que passar uma fiação por um eletroduto de seção nominal de fios diferentes e eu vou ocupar mais de 33% da área. Então o que é que a gente faz? A gente tem uma exceção, né, que a soma das áreas totais dos condutores do eletroduto não pode superar 40% da área útil desse eletroduto, mas porém para esse cálculo eu preciso fazer um fator de correção K, certo? E aí sim eu posso utilizar essas duas outras tabelas, ok? Quando eu tenho a taxa de ocupação que é a padrão, a usual que a gente vai fazer, né, para diâmetros de fios diferentes, a gente soma toda a seção, a área da seção transversal dos fios e verifica que se não é superior a 33%. Se não for, a gente adota essa tabela. Se for, a gente precisa fazer um fator de correção K, certo? Então, ó, vamos supor que a gente pegou todos os fios dos circuitos que vão ser precisos passar por o mesmo eletroduto e deu 44 milímetros quadrados. Então, 44 milímetros quadrados vai ocupar no máximo 33% de de um eletroduto com diâmetro nominal de 16 milímetros. Quando a gente fizer a área da circunferência, né, com esses 16 milímetros, πr ao quadrado, a gente vai ver que esses 44 milímetros quadrados vai dar inferior a essa área aqui, certo? Que é a taxa de ocupação máxima, ok? Assim sucessivamente. Faço somatório das áreas de todas as fiações e verifico se ela está inferior a 33%. Se tiver, eu posso utilizar essa tabela para correlacionar, ok? Lembrando que isso aqui é para eletrodutos rígidos, certo? De aço. Já para as dimensões totais desses condutores isolados, a gente tem essa denominação aqui. Tanto de diâmetro externo, que pode variar de acordo com o fabricante, certo? Mas sempre nesse padrão, bem próximo. Área total de utilização em milímetros quadrados. E a gente tem duas relações diferentes aqui, ó. Essa aqui é da Pyrastic EcoFlam e da Pyrastic Flex, anti-inflamatório, né? Anti-chamas, certo? Então a gente tem essas duas denominações de diâmetro das seções de acordo com a seção nominal do fio, certo? Então verifica a fiação que vai estar os condutores, a partir dessa fiação vejo as quantidades e verifico se ela está ou não de acordo com essa área, ok? Alguns cuidados que a gente deve ter quanto aos condutores vão ser se a gente tiver condutores em paralelos, que é o item 6.2.5.7 da NBR 5410, e variações das condições de instalação de um percurso, que é o item 6.2.5.8 da NBR 5410, certo?
Passada essa fase de dimensionamento de condutores, a gente vai entrar um pouquinho agora no dimensionamento das instalações, certo? O diâmetro, fase e neutro a gente dimensiona com outras tabelas que a gente vai ver posteriormente, fase e retorno, perdão. E o condutor neutro é dimensionado a partir desses critérios, assim como dispositivos de proteção de segurança que a gente vai ver ao longo dessa aula, certo? O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Então, se eu tenho no mesmo eletroduto 3 circuitos, por exemplo, passando, eu não posso ter um neutro para 3 circuitos. Eu tenho que ter cada circuito o seu próprio neutro independente, certo? E o condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase. Ou seja, se eu dimensionar o valor da seção fase da minha edificação e a fiação for igual a 2,5 mm, o condutor neutro vai ser igual ao condutor fase, certo? Quando um circuito trifásico com neutro, a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor neutro não deve ser inferior à dos condutores fase, podendo ser igual à dos condutores fases, ou se a taxa não for superior a 33%. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente tem mais de um circuito fase, numa fiação, no caso circuito trifásico, o que é que significa trifásico? 3 fases e um neutro, certo? Quando eu tenho 3 fases e um neutro, eu tenho que analisar a terceira harmônica, ou seja, a variação dessa corrente alternada que está vindo na seção. Se ela for superior a 15%, os condutores neutros devem ser inferior aos condutores fase, certo? Então, ó, a seção do condutor neutro de um circuito com 2 fases e um neutro, que é um sistema bifásico aqui, não deve ser inferior à seção dos condutores fase, podendo ser igual dos condutores fases se a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos não forem superior a 33%. Quando o circuito trifásico com neutro ou um circuito com 2 fases e um neutro e a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 33%, pode ser necessário um condutor neutro com seção superior à dos condutores fases. Como é que a gente faz isso? Com a verificação dos anexos, certo? Em um circuito trifásico com neutro, cujos condutores fases têm uma seção superior a 25 mm², essa seção de condutor neutro pode ser inferior à dos condutores de fase, sem ser inferior aos valores da tabela 48, que a gente vai ver a seguir, em função da seção dos condutores fases. Quando as três condições forem atendidas simultaneamente, certo? Que são essas condições aqui. Quando o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal, quando a corrente das fases não contiver uma taxa de terceira harmônica e múltiplos superior a 15%, e o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes, conforme o item 5.3.2.2 da NBS 5410, certo? Então, basicamente, o que é que esses 3 parâmetros quer dizer? Vamos traduzir aqui. Eu só posso fazer esse dimensionamento do circuito se ele for presumivelmente equilibrado, ou seja, se todas as fases desse meu sistema trifásico estiverem em equilíbrio, que isso é assunto para outras aulas. Se a corrente não contiver uma taxa harmônica múltipla superior a 15%, o que isso quer dizer? Ela não ter uma distorção com relação às correntes alternadas muito diferentes, ou seja, que as correntes sejam similares, certo? Então, uma taxa superior a 15%, e se o condutor neutro for protegido contra sobrecargas. Aí os valores da tabela 48 sim vão poder ser aplicados, certo? Então, ó, se eu tenho eu vou aplicar essa tabela 48 para seções reduzidas, certo? Se eu tenho uma seção fase de até 25 mm², a minha seção neutra vai ser igual à minha seção fase. Ou seja, se tiver uma fiação 2,5, vai ser 2,5, 4 milímetros vai ser 4 milímetros. Se a fase for 16 milímetros, o neutro também é 16, até 25, certo? Se for superior a 25, eu já consigo reduzir. Se for a fase de 35 mm², obedecendo aqueles fatores lá, os 3 simultaneamente, eu tenho que
eu posso adotar um condutor neutro também de 25, certo? Então eu faço a redução. O fase de 35 mm² e o neutro pode ser de 25. Quando eu tenho uma seção nominal da fiação fase de 50 milímetros, eu também continuo podendo usar uma seção nominal do condutor neutro de 25 milímetros. E assim seguindo esses parâmetros aqui, de acordo com aquelas condições já pré-estabelecidas, certo? E a gente vai entrar agora na parte de condutores de proteção, que é o PE, certo? O que é esses condutores de proteção? É aquele terceiro furinho das tomadas, né? A gente tem as tomadas com 3 furinhos, né? Que a gente já viu no início da aula, que significa dizer o condutor neutro, o condutor fase e o condutor terra ou de proteção. Então esse terceiro pino desses aparelhos é justamente esses condutores de proteção. Como é que a gente faz o dimensionamento dele? As seções mínimas desses condutores de proteção devem ser calculadas conforme esses itens da norma ou selecionados de acordo com essas tabelas. Em ambos os casos, devem ser considerados os requisitos do item 6.4.3.1.4 da NBR 5410, certo? Basicamente vai ser o seguinte, a seção desses condutores não deve ser inferior ao valor determinado pela expressão que tem logo abaixo, para um tempo de seccionamento que não exceda 5 segundos. Ou seja, eu vou ter que a seção do condutor vai ser igual ao valor da corrente elevado ao quadrado, vezes o tempo de atuação, tudo isso elevado à raiz quadrada, que no caso é elevado ao meio, dividido por K, que K é o fator dependente do material, certo? Então a seção desse condutor vai ser a corrente em amperes, elevado ao quadrado, vezes o tempo de atuação desse dispositivo. Tudo isso elevado ao meio, ou a mesma coisa de elevar tudo que tem entre parênteses a raiz quadrada, dividido por K, certo? Que o fator K tem nas tabelas seguintes. Então, ó, quando o material for a isolação, quando o material condutor for de cobre, que é o mais comum, e a isolação de PVC, a gente utiliza o fator K de 143, certo? Quando for a isolação de EPR ou de XLPE, a gente usa o fator de 176, o fator K, certo? E para isso a gente deve considerar as seguintes situações: a temperatura mínima inicial considerada de 30 graus Celsius e a final considerada para PVC de até 300 mm², 160 graus Celsius, e PVC superior a 300 mm², 140 graus Celsius, ok? A tabela 54 vai trazer condutores de proteção em contato com cobertura de cabo, mas não em fechados com outros cabos, certo? Tem outras subdivisões. Assim como cada titulação da 55 e 56. Tabela 55, fator K, para condutor de proteção constituído via de cabo multipolar. A tabela 56 é constituído para armação por capa metálica ou condutor concêntrico de um cabo, certo? Então tem o tipo do material condutor e o tipo da isolação. Cada um desses fatores são relevantes para o dimensionamento do fator K, ok? Que vai ser o fator de correção justamente para o dimensionamento desses dispositivos de segurança, do PE, ok? E a tabela 57 aí mostra a temperatura inicial, temperatura máxima suportada, o fator de K para cada uma delas, identificando o material condutor, cobre, alumínio ou aço, certo? Aqui a gente tem as condições que essas fiações podem ser expostas, ok? E os condutores elétricos, em alternativa ao método de cálculo anterior, a gente pode também dimensionar a seção do condutor de proteção por meio da tabela 58, mas ela tem restrição que ela só é válida se o condutor de proteção for constituído do mesmo material do condutor de fase. Aí eu posso aplicar a tabela 58, se não, eu tenho que verificar as tabelas anteriores, certo? Quanto à aplicação da tabela, conduz a seções não padronizadas e devem ser escolhidos condutores com seção padronizadas mais próximas, certo? Então, ó, se for
o condutor, o mesmo material, eu posso utilizar essa tabela 58, que é o mais comum que a gente vai ver, certo? Que o dimensionamento que o material da proteção do circuito vai ser a mesma do condutor fase. Aí, para condutores de até 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção correspondente vai ser a mesma, ou seja, se for 4 milímetros, o de proteção vai ser 4 milímetros. Se for 16 milímetros, o de proteção vai ser 16 milímetros. Se for 2,5, o de proteção vai ser 2,5. Entre 16 e 35 milímetros quadrados, a gente fixa essa proteção em 16 milímetros quadrados. E seção de condutores superior a 35 milímetros quadrados, a gente faz a metade do condutor como sendo o condutor de proteção, certo? A seção de qualquer condutor de proteção não faz parte do mesmo cabo ou não esteja contido no mesmo conduto fechado, os condutores de fase não devem ser inferior a 2,5 milímetros quadrados de cobre e 16 milímetros de alumínio, se for provido de proteção contra danos mecânicos, e 4 milímetros quadrados de cobre, 16 milímetros quadrados de alumínio, se não for provida essa proteção, certo? Um condutor de proteção pode ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que eles estejam instalados no mesmo conduto e que os respectivos condutores de fase de sucessão sejam dimensionados conforme as seguintes opções, aqui listadas abaixo. Calculado de acordo com esse item da norma, para mais severa corrente de falta presumida ou mais longo tempo de atuação desse dispositivo de seccionamento automático, e se for selecionada conforme a tabela 58, com base na seção do maior condutor fase do circuito, certo? Os tipos de condutores de proteção, eles podem ser utilizados como veias de cabo multipolares, condutores isolados ou cabo unipolares, ou condutores em um conduto comum, com condutores vivos, armações, coberturas metálicas ou blindagens de cabo, e eletrodutos metálicos ou condutores metálicos, desde que atendam a essas condições. E para finalizar, quanto à instalação, contiver linhas pré-fabricadas, né? Geralmente são aqueles barramentos e blindados com involucros metálicos, esses involucros podem ser usados como condutores de proteção, certo? Basicamente, pessoal, esses invólucros aí são aqueles barramentos, aquelas barras de cobre, certo? Então, pode ser utilizado esses barramentos como dispositivo de proteção, certo? Desde que satisfaçam simultaneamente as seguintes prescrições aqui, ó. Que sua continuidade elétrica deve ser assegurada por disposições construtivas ou conexões adequadas, certo? No item B, que sua condutância seja pelo menos igual ao resultante pela aplicação, ou que permita a conexão de outros condutores de proteção em todos os pontos de derivação pré-determinados, ok? Esses elementos metálicos não são admissíveis como condutores de proteção de tubulação de água fria, por exemplo, de tubulação de gases ou líquidos combustíveis inflamáveis, de elementos de construção sujeitos a esforços mecânicos em serviço normal, de eletrodutos flexíveis, exceto quando não concebidos por este fim, partes metálicas flexíveis, armaduras de concreto ou estruturas e elementos metálicos da edificação, ok? Então, a nossa aula vai finalizar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. É um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, é muita teoria, muita informação, mas é de suma importância para a gente realizar o dimensionamento desses eletrodutos, certo? E para finalizar, a gente tem uma pequena nota que nenhuma ligação visando a equipotencialização ou aterramento inclui as conexões e as armaduras de concreto. Pode ser usada como alguma alternativa, certo? Os condutores de proteção de circuitos, todo circuito deve dispor desse condutor de proteção. Então, em nenhuma hipótese, eu posso utilizar, porventura, qualquer armadura de concreto para
ser utilizado como alternativa de proteção, ok? Até nossa próxima aula e bons estudos.